Nós só estamos aqui administrando essa obra para a glória de Deus, e isso não tem preço. Hoje eu recebi a escala do nosso... Amanhã é dia de eu mandar dinheiro para a África, né? O nosso projeto Arrependa-se na África. Amanhã é o dia de mandar o dinheiro. Aí eu vi hoje, a gente tem o grupo dos pastores, e é lindo, irmãos. Eles hoje mandando eles têm a escala, né, de quem vai fazer o evento no sábado. E é tremendo, porque a gente vê que deu uma andada o trabalho na África também. E não foi pouco, não, irmãos. Andou e andou muito o trabalho da África para a glória de Deus. Eu estou muito feliz com Jesus, porque os nossos pastores estão felizes, estão trabalhando, organizados. Nós iremos fazer 3 cruzadas, que eu sei que vai ficar marcado na nossa vida e na vida do povo, que vai receber a palavra. Eu tenho certeza, irmão, certeza que o nome do Senhor será glorificado. Coloca meu número aí para a irmã Marta de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos. E quem nos acompanha, que nem a irmã Raquel aqui está dizendo, eu acompanho o pastor desde 2019 e vejo o quanto é impressionante que essa obra cresceu. Cresceu demais, né? Eu estava conversando com o pastor, falou, rapaz, e olha que eu vou voltar a carregar a caixinha de som, arrumei minha caixa de som para a glória de Deus. A caixa que o pastor Jefferson me deu está arrumada. E aí, irmãos, a gente vai voltar a fazer os trabalhos de rua. Agora, daí o pastor falou, quem te via carregando a caixa de som, vê o quanto que cresceu a obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, quando ela é de Deus, ela começa pequena. Ela começa pequena. A obra de Deus nunca começa grande, tá? A obra de Deus ela começa com uma pequena semente. Uma pequena semente. Quando vê, ela cresce de uma forma assustadora. E eu tenho certeza absoluta, né, que essa obra ela nasceu no coração de Deus. Nós somos apenas os administradores desta obra. Nada mais, apenas os administradores. Essa obra ela pertence unicamente a Deus. Está aqui o pastor André também. Pastor André, qual é o nome da sua irmã? A irmã do pastor André, ela abraçou o projeto Arrependa-se ela abraçou o projeto Arrependa-se lá em Belém. E comemorou 2 anos já do projeto Arrependa-se, a missionária Andréia Cleis. Agora Deus também tocou no nosso coração, estamos enviando uma ajuda para a missionária Andréia mensalmente também, porque ela tem feito um trabalho lindo lá. Ela abraçou o pastor André, o responsável pelo trabalho no Rio de Janeiro, e a irmã dele lá em Belém. E ela mandou as fotos, né, do 2º ano, fez festa, 2º ano do projeto Arrependa-se, em Belém. Tremendo. Quem não vê Deus nessa obra, eu acho tremendo, irmãos. Porque é só Deus que pode fazer algo como esse, né? O pastor Carlos Vieira, o pastor Edivando em Fortaleza, e assim vai. A obra de Deus não para, e é vocês orando, jejuando, contribuindo, ofertando, fazendo voto. E eu repito, se você tem uma causa na justiça,
Se você tem uma causa na justiça e esta causa, né? Esta causa está travada, faça um propósito com Deus, ligue a sua causa ao projeto Arrependa-se, fale com Deus, Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou ofertar no projeto Arrependa-se e nós vamos estar orando e o milagre vai acontecer. Irmão, só vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Isso aqui foi fim de semana agora na Angola. Ó. Olha que coisa mais linda. Essas crianças são uma benção. Olha só, as crianças evangelizando, olha só, trabalhando trabalho de rua. Aqui também é o trabalho do pastor. Sempre as crianças estão com pratos, já estão a comer. Está a cuiar ou não está a cuiar? Está a cuiar. Falam obrigado, arrepende-se. Olha, a comida já chegou no prato das crianças, pastor Carlos. O trabalho está a ser feito, que Deus seja louvado. Embora que hoje temos a cerca de 100 e tal crianças, mas dá para gerir. Que Deus seja louvado. Aí os outros já estão ali na fila, porque as panelas estão lá dentro, então já estão a comer, a guardar agora. Olha que coisa mais linda, irmãos. Mais de 100 crianças. Aqui são 2 igrejas, 3 igrejas fizeram trabalho. Ó. Aqui é outra igreja, eles fizeram evangelismo, ó, e fizeram o trabalho com as crianças. E aqui é outra igreja que fez trabalho com as crianças também. E todas as crianças que participam recebem a palavra de Deus. E o mais importante, irmãos, junto com a palavra, o mais importante é a palavra de Deus. Elas recebem um prato de alimento. São os nossos filhos. Eu quero que vocês considerem essas crianças os seus filhos, que precisam da sua ajuda todo mês. Amanhã é o dia de mandar $110. Toda semana a gente envia $110. Aí eles preparam, fazem a escala, e aí cada igreja ela se prepara, as igrejas, para fazer um trabalho de evangelismo com essas crianças e dar um pouco de alimentação para elas. E, para a glória de Deus, irmãos, a gente está aí alguns meses já nessa pegada e nunca faltou. Deus tem provido. Os pastores, todo dia 10, estão recebendo o dinheiro deles também, estão todos animados e estão aí na expectativa para nos receber no mês de maio. Vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje foi o dia, né? O dia do julgamento do ex-presidente da República. E aí a gente vê aí que foi um dia de muitas narrativas, muitas verdades, né, sendo falada, mas é um paredão que se formou, né? E aí para a mídia, foi um dia de derrota para a defesa do Bolsonaro. E aí a gente já sabe para onde isso vai caminhar, né? Então tá aí. Olha, Supremo Tribunal rejeita anular declaração de Cid e retoma julgamento de denúncia contra Bolsonaro na quarta-feira. A primeira turma do Supremo
define se aceita ou rejeita a denúncia do Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e outros acusados, em relação a uma suposta tentativa de golpe. E aí a gente está vendo aí, olha aí, as mídias de esquerda estão surfando na onda. Olha aí, Toledo, primeiro dia de julgamento, Supremo, o Supremo Tribunal Federal é de derrota para a defesa de Bolsonaro. O primeiro dia de julgamento, o Supremo Tribunal Federal foi derrotado, foi de derrota para a defesa do ex-presidente de aliados, avaliou o colunista José Roberto. De fato, foi um veraneio, né? Eu fiz aqui um placar de 11-0 da Procuradoria contra a defesa. Foram 11 preliminares julgadas, a maioria por 5-0. Então, o primeiro dia foi de derrota para as defesas de Bolsonaro e aliados, não só pelos placares, mas pela celeridade na qual os ministros julgam, né? E aí vem a coragem, né, dele ir para lá, para a plenária. E aí você vê que todas as vezes aí que foi exposto, né, eu senti tom de ameaça. Alguém acompanhou aqui, mas eu senti que o Alexandre de Moraes ele falava em tom de ameaça aos advogados. Imagine a pressão psicológica dos advogados diante daquela equipe que estava ali, diante de um comunista, que é o Dino, diante do advogado que soltou o Nine. O advogado que soltou o Nine, né? Estava ali, cara a cara, o Zanin. E aí, irmãos, eu quero perguntar aqui, vocês acham que ele vai preso ou vai ser solto? Eu quero fazer essa pergunta aqui. Vocês acham que ele vai preso? Irmão Lúcio está dizendo que acha que ele vai preso. O irmão Lucas também está achando que ele vai preso. A irmã Márcia quer um teatro. Irmã Marina Silva está dizendo que 30 anos no mínimo. A irmã Edna acha que ele vai ser absolvido. Eu ouvi um amigo meu hoje, né, conversando comigo, falou que a esquerda quer que o Bolsonaro tenha o mesmo título do Lula, de ex-presidiário. Só que a diferença, irmãos, a diferença é que se Bolsonaro for preso, ele não consegue sair como Lula. Porque o Lula tinha os ministros que trabalhavam para ele, né? Agora, a minha visão sobre isso, irmãos, que cabe recurso diante da decisão, eu não acredito que eles vão colocar algema nele e prendê-lo, tá? Não é bem assim, né? E a gente vê uma fala, tem uma fala que me chamou muito a atenção,
do Fux, né? Que foi presidente da Suprema Corte do Brasil. Eu não sei o que deu no Fux. Ele fala que é totalmente ilegal o Supremo julgar um ex-presidente. E olha lá, ó, Fux diverge da turma e entende que denúncia de golpe deve ser julgada na plenária do Supremo. Apesar da posição de Fux, a maioria da primeira turma e outros 4 ministros da turma votam para manter o julgamento da denúncia no colegiado. O ministro Luiz Fux divergiu dos colegas da primeira turma nessa terça-feira. Afirmou que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e aliados por Estado deveria ser analisada pela plenária da Corte, não por apenas uma das turmas. Para Fux, a gravidade da repercussão institucional do caso exige a apreciação pelo conjunto dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo o ministro. Trata-se de um episódio de ataque direto à ordem democrática e, portanto, o julgamento deve ocorrer no plenário para garantir a maior autoridade e legitimidade institucional da decisão. Essa matéria não é tão pacífica. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese original várias vezes. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou estamos julgando pessoas que exercem e o local ideal seria na plenária do Supremo, afirmou o ministro. Apesar da posição de Fux, a maioria da primeira turma e os outros 4 ministros da turma votaram para manter o julgamento da denúncia no colegiado de 5 ministros, o que inclui também o relator Alexandre Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino. E aí, o julgamento não vai para os 11 ministros, mas vai ficar na mão dos 5 que vão, né, diante do cenário que foi alinhado hoje, a gente vê claramente, né, aí que a injustiça está operando. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz Isaías capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, os que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. E é o que nós estamos vendo. Uma coisa, irmãos, eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer algo para vocês. Se você for buscar qualquer advogado leigo, eu estou dizendo advogado leigo, tá? Não estou dizendo nenhum advogado de alto escalão, juiz de alto escalão, sabe que tudo que está sendo feito, e aqui eu não estou defendendo o senhor Jair Bolsonaro, está feito dentro de uma ilegalidade. Porque eles estão trazendo à tona, né, coisas que ficaram em conversas, em ideias, e não foram executadas. Não foram executadas. Então, uma coisa é eu conversar com uma pessoa sobre a minha intenção. Outra coisa é eu executar aquilo que eu estava pensando. Estou certo ou estou errado, irmãos? Então, uma coisa é eu pensar, é eu conversar com algumas pessoas sobre uma ideia, e outra coisa é eu executar. Então, tudo que está sendo colocado
foram narrativas e ideias que não foram executadas. Não foram executadas. Na minha visão, eu volto a falar o que eu falei domingo, que o maior erro do JB foi manter o povo na frente dos quartéis. Esse foi, para mim, foi o maior crime que ele cometeu, foi não mandar as pessoas para a sua casa. Se eu sou um líder e sei que nada vai acontecer, eu mandaria todo mundo para casa na hora. Então, talvez a permanência desse povo na frente dos quartéis do Brasil todo massagear o ego do ex-presidente ferido por ter sido tirado do poder. Mas então, quando você olha, eu não sei, eu tenho alguns advogados que me seguem aqui que podem falar. Então, o crime, para ser crime, ele tem que ser executado. Sim ou não, irmãos? E não foi executado crime nenhum. Não foi executado crime nenhum. Todos os crimes ficou no campo da ideia. Não houve execução de crime. Não houve. Agora, veja. E se você for olhar para o outro lado, né? E quem lembra aqui que a filha do JB foi xingada. Fizeram a cabeça do JB de bola de futebol. Colocaram ódio no coração das pessoas, né? Então, assim, eu digo para vocês que não há crime porque não houve execução do que ficou no campo da ideia. Então, assim, eu acredito e vou repetir, o maior crime que o ex-presidente cometeu foi manter as pessoas na frente do quartel. Esse, na minha visão, foi o maior crime, porque a esquerda se aproveitou dessa situação e levou o povo como ovelha para o matadouro. A ponto que foi varrido do mapa todos os vídeos. Você tem algum vídeo? Me diga se alguém aqui tem vídeo do dia 8 de janeiro. Quem tem e tentar compartilhar esse vídeo vai ficar seguro na hora, é capaz de desaparecer da tua linha do tempo. Eles varreram todo o conteúdo do dia 8. Aí, veja, eu vi o advogado do Bolsonaro dizendo, a gente tem aqui as delações, mas eles querem acesso aos áudios. Eu quero acesso aos... Eles não liberaram nada. Eles só liberaram o que eles querem que as pessoas saibam e pronto, irmãos. Pronto. Então, assim, eu vejo dentro desse cenário que nós estamos vivendo que se verdadeiramente, né? Verdadeiramente a gente vê isso acontecer, a gente vê que eles têm todas as narrativas, todo o sistema. Agora, irmãos, a gente teve um caso que foi o extremo, né? Que foi o ex-desembargador, né? Sebastião Coelho. Olha só, advogado grita e é detido por desacato durante julgamento sobre Bolsonaro. Sebastião Coelho, ex-desembargador, e defende Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Ele é investigado pelo CNJ por suspeita de incitação a atos golpistas. Policiais judiciais detiveram nesta terça-feira o desembargador aposentado. Isso aqui só foi para assustar ele, tá?
por um princípio de tumulto no julgamento da denúncia contra o ex-presidente e outros 7 por golpe de Estado, na primeira turma da Suprema Corte. Após o registro da ocorrência, Sebastião Coelho foi liberado. Coelho foi detido por flagrante delito por desacato e ofensa do tribunal. Antes, ele tinha protagonizado um princípio de tumulto ao fim da leitura de um relatório do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele é um ex-desembargador, né? Ele é um ex-desembargador que, por colocar a sua cara à tapa, ele também vai ser incluído na minuta do golpe. E aí, irmãos, vem a grande pergunta, né? Vem a grande pergunta. Que muita gente, né? Que será que ele vai ser preso? Alguns estão dizendo que ele pode pegar 46 anos de prisão. E aí, se ele for para a cadeia, né? Se ele for para a cadeia, se ele for para a cadeia, como é que vai ficar a direita no Brasil? Alguém pode me explicar aí? Então, já tem os juristas fazendo uma análise, né? Uma análise. Olha aí, ó, Bolsonaro pode ser preso, entenda. Possíveis consequências de julgamento. Vem aí. Se a acusação da PGR for aceita, começa um processo penal que pode levar à condenação dos envolvidos à prisão. Uma série de efeitos civis e administrativos que incluem reparação de danos, perda de cargos e mandatos e inexigibilidade. A consequência de uma condenação penal estão previstas na Constituição. As punições aplicam-se no final do processo penal. O Supremo concluir que houver crime e que o grupo é culpado quando a decisão se tornar definitiva, sem possibilidade de recurso. A pena de prisão e outros efeitos passam a ser implementados. A PGR dividiu os acusados em 5 núcleos. O colegiado vai analisar o pedido relativo ao chamado núcleo crucial. Aí está aí o nome dos condenados, que é o Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Mauro Cid e Walter Souza Braga Neto. Que são todos, né? Que estão envolvidos aí, né? E aí, se a ação penal pedida pela PGR for aberta, será indiciada a fase de instrução processual em que os acusados e acusação vão apresentar seus argumentos sobre o caso. Concluída essa etapa, o processo será levado a julgamento. Caberá ao Supremo condenar ou absolver o grupo, a depender das provas colhidas no momento anterior. Se houver absolvição, o caso é arquivado e nenhuma punição. Se houver condenação,
A decisão dos ministros vai fixar a quantidade de pena para cada um dos envolvidos, os efeitos civis e administrativos aplicados em cada caso. E aí está aí, olha só a quantidade de crime: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Aí eles vão ser multados, presos e perdas de todas as funções. Aí, no caso dos militares, a lei da ficha limpa, com inexigibilidade por 8 anos, também será aplicada se eles forem declarados indignos ao oficialato. Medida que faz com que percam os postos e patentes. Aí vai para o Supremo Tribunal Militar. Agora, irmãos, existe um grande problema aí, né? E qual é o grande problema? O grande problema é que a esquerda não perdoa, tá? Bolsonaro tinha poder para fazer muita coisa. Mas ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, assim, esquerda não perdoa, irmãos. E eles estão com a máquina, eles estão com a mídia, eles estão com a Suprema Corte. Veja que esses dias o Nine fez uma reunião com os ministros do Supremo. Então, eu digo para vocês que a esquerda não perdoa. E eles estão com sangue nos olhos para cometer uma injustiça. E eu vou repetir o que está escrito na palavra de Deus, né? Ai dos que transformam a escuridão em luz, o amargo em doce. Deixa eu ler o texto, olha só, é Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam o bem e o bem o mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai. E é o que nós estamos vendo, uma inversão de valores. Criou-se, o próprio Lula fala sobre isso, né? Se cria uma narrativa quando você quer dar um golpe, eles criaram uma narrativa. E aí você está vendo a injustiça, porque eu volto a dizer, uma coisa é uma ideia, outra coisa é a execução dessa ideia. Vocês estão entendendo? Uma coisa é a ideia. Outra coisa é a execução. Outra coisa é a execução. E você vê que o JB, eu não sei porque ele soltou isso essa semana, né? Ele soltou isso essa semana, que a Carla Zambelli teve interferência
na perda de mandato dele. Eu achei interessante essa fala.